Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. A palavra, Vossa Excelência, senador Valdir. Senhor presidente, quero aqui dizer, até afirmando ser, senadora Ana Rita, uma posição da nossa bancada, aqui autorizado pelo meu líder, Wellington Dias, o que diz respeito à nossa intervenção nesse aspecto da chamada reforma política, ou a mini-reforma que nós vamos discutir aqui. Desde 2011, aqui no Senado, senador Wellington, que representados pelo senador Humberto Costa e também pelo senador Zé Pimentel, nós buscamos, senador Paulo Paim, interferir nessa questão de maneira que nós pudéssemos, de uma vez por todas, apontar caminhos para processos eleitorais, para a organização partidária e, principalmente, para que a gente pudesse introduzir, senador Paulo Paim, as condições de igualdade nas disputas eleitorais em nosso país. Dentre elas, senador Paulo Paim, me chama a atenção que na minha reforma, senador Ciro, que nós, quase que eu faço uma mistura aqui de Ciro Miranda com Miro. Então, portanto, Miro Ciranda. Mas, senador Ciro, é importante a gente lembrar que não botar o dedo na ferida nessa coisa da organização partidária é retardar qualquer tipo de melhoria, senador Pedro Táxi, no processo eleitoral. Vossa Excelência falava agora há pouco aqui de partidos. Então imagine, senador Pedro Táxi, devem ter no estado de Vossa Excelência, assim como também na Bahia, municípios que dependem do Diretório Nacional, ou melhor, eu não vou nem chamar de Diretório Nacional, dependem da ata que está na mão de alguém que controla um partido. Quem manda não é o partido, é a ata, senador Pedro Táxi. E um diretório numa cidade do interior de qualquer estado brasileiro fica submetido, senador Aloysio, à vontade de alguém que controla uma sigla partidária em nível nacional. Partidos que não constituíram ainda diretórios nos estados, quanto mais em municípios. Então vira um negócio. Esse sujeito que controla a ata é que vai determinar quem pode e quem não pode. Esse controle da ata vai determinar quais as coligações. E, portanto, nós não temos coligações programáticas. Nós temos coligações que ultrapassam as questões programáticas e passam a fazer parte da vontade de cada um que controla essa ata. Então, na realidade, aqui fala um sujeito, senador Ciro, que não tem nenhum receio dessa coisa do número de partidos. A gente não pode dizer, nós só podemos ter 2, 3 partidos, mas nós precisamos ter partidos que sobrevivam a partir exatamente da posição do eleitorado com organização, e não partidos que sobrevivem de uma casca, que sobrevivem de uma ata, partidos que se mantêm encostados na estrutura, no processo eleitoral, fazendo daquilo cartório, senador Luiz Henrique. Então, portanto, é fundamental que essa discussão nós não conseguimos avançar. É óbvio que nós vamos discutir uma mini-reforma. Tirar esse ou aquele aspecto. Tirar esse ou aquele adesivo. Se o adesivo do carro, senador Pedro Táxi, vai ter 15 por 5, 20 por 5, ou se o adesivo vai tomar o carro inteiro. A desgrama, como diz lá na Bahia, é que está se tomando mais do que carros e não adesivos. Então nós precisamos botar o dedo nessa ferida, senador Vital. Portanto, retardar isso é mais um problema para a gente em 2014. Confesso, senador Vital, que seria impossível fazer isso para 2014, porque retardamos aqui no Congresso Nacional. Mas poderíamos fazer já para 2016, para 2018, já poderíamos apontar os caminhos. Primeiro, para essa questão partidária que é fundamental, para essa organização. O partido de Vossa Excelência, senador Eunício, é um partido enorme, dos mais antigos, se estabeleceu em tudo quanto foi canto do país, criou diretórios. Por que outros partidos não podem ter a mesma obrigação? Segunda questão, a questão dos financiamentos nas campanhas.
Nós precisamos definir isso uma vez por todas, porque isso desequilibra, isso tira do aspecto da campanha a coisa mais nobre que é o aspecto democrático. A força do poder econômico determina exatamente as questões, ou seja, quem vai e quem não vai para uma vitória no processo eleitoral. Terceiro aspecto, os aspectos que têm a ver com as coligações. E aí me refiro às coligações tanto na majoritária quanto às coligações na proporcional. Na majoritária, senador Aloysio, é fundamental que a coligação obedeça a um programa. Qual é o problema de a gente fixar? Romper o programa é voto de desconfiança. Você tem como controlar na majoritária o cumprimento de um programa, mas na proporcional não tem. Impossível. Impossível. Quantas coligações, Vossa Excelência, senador Aloysio, senador Moca, Vossa Excelências foram deputados da mesma forma que esse que vos fala. Quantas coligações nós fizemos na Câmara, na eleição, e chegamos no parlamento da Câmara, votamos completamente diferente. Nos enfrentamos, enquanto deputados, com os aliados que estavam com a gente na campanha eleitoral. Por quê? Porque os programas partidários eles eram contrários e não concorrentes só do ponto de vista do projeto mais amplo. Então nós precisamos resolver de uma vez por todas isso, botar o dedo nessa ferida, promover essa limpeza. Eu diria mais ainda, senador Mozarildo, imagine um estado de Vossa Excelência, que é um estado que tem uma população reduzida. Portanto, se não botarmos dedo na ferida para acabar com outro aspecto que eu quero chamar a atenção, a contratação de cabos eleitorais, a compra de voto legalizada. Isso determina a eleição de um e outros. Eu vi que foi isso no segundo turno em Salvador, na disputa da prefeitura. Imagine um estado cujo eleitorado é reduzido. Quem tem o poder econômico ainda bota na prestação de contas. Legaliza, senador Ciro Miranda, a compra de voto. Legalizado. Então, se nós podemos... mas não podemos ter contratação nenhuma? Podemos, sim. Assessoria, jornalista, etc. e por aí afora. Você pode fazer isso. Agora, esse modelo de contratações, isso gera anomalias. Isso cria, inclusive, um aspecto de algo que vai manchar o processo eleitoral. Olhe quantas cassações ocorreram por conta disso. E nós vamos insistir nisso, mantendo agora o salvo-conduto. O sujeito vai, senador Pedro Táxi, põe na prestação de contas, não, eu contratei como cabo eleitoral, está aqui. A compra de voto agora com o salvo-conduto. Então, ó, pelo amor de Deus. Então, assim, creio que o esforço feito pelo senador Raul, pelo senador Romero, é um esforço louvável para a gente ter a condição até de aprovar qualquer coisa. Mas eu chamo a atenção de algo que é importante. O Tribunal Superior Eleitoral tomou medidas dessas que estão constantes na mini-reforma, sem precisar de lei. Aqui no dia do debate, senador Renan, que a ministra Carmen Lúcia aí estava, eu dei o exemplo do Twitter. E o tribunal já decidiu que o Twitter pode ser utilizado. Sabe por quê, senador Vital? Porque no Twitter é o sujeito que vai ao encontro da propaganda. Não é a propaganda que invade a casa do sujeito, nem invade o meio eletrônico do sujeito. Sou eu que decido se quero acompanhar a sua propaganda ou não. Se eu não quiser, eu continuo no Twitter, senador Aloysio, fazendo o que eu quiser e deixo fora qualquer tipo de campanha eleitoral. Na TV é diferente. Se eu não quiser ver a propaganda, senador... Com a palavra, Vossa Excelência. No caso da televisão, eu não tenho escolha. Eu saio, senador Mozarildo. Então, portanto, determinadas regras, o TSE pode tranquilamente consolidar, volto a dizer, como fez nessa questão do Twitter. Mas essas outras regras, que são fundamentais para a democracia, nós é que deveríamos fazer aqui. Nós é que deveríamos apontar aqui no plenário da Câmara e no plenário do Senado, para que verdadeiramente a eleição pudesse acontecer em condições de igualdade. Acabar com essa história de eleição a cada 2 anos. Discutir isso, qual é o problema?
Ah, não, não pode fazer porque vai aumentar mandato. Então bora reduzir mandato. Qual é o problema de reduzir mandato? Aumentar todo mundo quer, reduzir não pode? Se o objeto é encontrar uma data, se o desejo é encontrar uma data que unifique, que dê a coincidência. Hoje eu conversava com meu líder, o Hélito Dias, e ele me dizia uma coisa interessante. De cada 10 parlamentares nessa casa, 11 concordam em unificar as eleições. Em coincidência, 11 em cada 10. E por que carga d'água isso não acontece? Então, de cada 10, 11 estão dando um verdadeiro doble S, como a gente costuma dizer lá. Então, na realidade, senador Aloysio, essas regras como todos, ainda que temos discordância de um ali, aqui e acolá, mas nós precisaríamos botar o dedo na ferida, na minha opinião, de forma enfática, principalmente nessa modelagem, nessa estrutura partidária que é recheada de vício e recheada de problemas. E aí, uns pagam pelos outros. Às vezes levamos a fama sem ter sequer a possibilidade de participar da condução, porque proveito eu não quero não, viu, senador Pedro Táxi? Muito obrigado, senador Renan.